Na aviação, há detalhes que os passageiros não notam, mas que impactam muito o desempenho, segurança e manutenção das aeronaves. Uma das coisas mais impressionantes na engenharia de aeronaves modernas é o Airbus A380, considerado um dos maiores aviões comerciais de passageiros já feitos pelo homem. Por isso, nesta análise, vamos conferir alguns fatos de engenharia curiosos que estão escondidos por trás desta enorme aeronave. Antes de começarmos, por favor, curta e se inscreva no canal. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Número 8. Existem aviões que não são apenas difíceis de construir, também é difícil criar a maneira de construí-los. Essa foi a história do Airbus A380. Antes mesmo de voar como uma aeronave totalmente completa, ele era como um quebra-cabeça dividido em várias partes em diferentes países da Europa. Partes diferentes, fábricas diferentes. Tem gente fazendo as asas em um lugar, a fuselagem em outro e a montagem final em outro país. A montagem final é feita em Toulouse, França, um grande centro de aviação onde todas as grandes partes do avião são reunidas. Mas o que realmente impressiona não é só a montagem, mas como as peças são levadas até lá. Só as seções da fuselagem, aquelas grandes partes cilíndricas do corpo do avião, já são tão enormes que chegam a mais de 20 pés de diâmetro, não podendo ser transportadas por um sistema logístico normal. Por isso, a Airbus criou uma rede de transporte em várias etapas, combinando navio, rio e estrada. Primeiro, as grandes partes são colocadas em um navio de carga especial que atravessa o mar até o sul da França. De lá, elas são carregadas em grandes caminhões-plataforma feitos especialmente para suportar o peso e a largura excessivos da carga. Esses caminhões são lentos, às vezes se movem quase na velocidade de uma pessoa andando. Eles percorrem uma rota de mais de 150 milhas até a fábrica de montagem. Isso ainda é feito à noite. Devido ao tamanho das peças, elas não podem viajar em horários normais porque bloqueariam toda a estrada. Em certos lugares é preciso até alterar a infraestrutura. As estradas são alargadas, os cruzamentos são ajustados e algumas pontes são modificadas só para o comboio poder passar. De acordo com os relatórios de logística da aviação, esses comboios até se tornaram motivo de curiosidade local por causa do tamanho enorme das peças transportadas, parecendo prédios ambulantes no meio do interior. Também há partes que não podem passar pela estrada. Para os componentes menores, é usada a aeronave de transporte especial da Airbus, como o Airbus Beluga XL, um avião-baleia projetado para transportar grandes partes de aeronaves. Mas mesmo sendo tão grande o Beluga, ele ainda tem suas limitações. As maiores partes do A380, especialmente as asas e as principais seções da fuselagem, geralmente ainda não cabem no avião. Por isso, a combinação de navio, barcaça e comboio rodoviário continua sendo o principal meio de transporte. Como resultado, antes mesmo de um A380 ser montado em Toulouse, cada uma de suas partes passa por 3 países e 2 corpos d'água. Um projeto de engenharia que não se trata apenas do avião, mas de todo o sistema mundial que precisa se mover só para que ele seja construído. Número 7. Quando se fala de aviões grandes, a maioria das pessoas automaticamente pensa em algo barulhento, pesado e que pode ser ouvido de longe quando decola na pista. Mas no caso do Airbus A380, acontece o contrário. Esse é um dos objetivos de design mais impressionantes dele. É uma das maiores aeronaves comerciais já feitas pelo homem. Mas ao mesmo tempo, também é uma das aeronaves mais cuidadosamente projetadas para ser silenciosa em sua categoria. O fato de ser silenciosa não é um acidente. Isso faz parte de uma decisão central de engenharia, de todo o programa desde o início. Na indústria da aviação, o ruído dos aviões é importante porque afeta diretamente os aeroportos e as comunidades ao redor. Se a aeronave for muito barulhenta, o horário de operação pode ser limitado, os voos podem ser reduzidos, ou os aeroportos podem cobrar taxas de ruído mais altas. Por isso, no desenvolvimento do A380, um dos principais objetivos foi reduzir o ruído dos motores e a pegada sonora geral. De acordo com estudos de engenharia aeronáutica, o A380 utiliza motores turbofan de alto bypass, como o Rolls-Royce Trent 900 e o Engine Alliance GP7 1270, que são mais eficientes e mais silenciosos em comparação com os motores de gerações anteriores. O princípio aqui é simples, mas eficaz. Mais ar passa por fora do núcleo do motor do que pela própria câmara de combustão.
Isso significa que mais ar em movimento lento gera empuxo, e esse fluxo é mais silencioso que o ruído do escapamento dos motores tradicionais. Além dos motores, também há materiais acústicos especiais dentro do invólucro do motor que absorvem as vibrações sonoras antes que elas se espalhem pelo ambiente. O design das asas da aeronave também é otimizado para reduzir o ruído aerodinâmico, especialmente nas fases de pouso e decolagem, quando o avião está mais próximo das áreas residenciais. Até mesmo o trem de pouso, que normalmente é barulhento em outras aeronaves grandes, possui coberturas aerodinâmicas para reduzir a turbulência do ar enquanto o avião está descendo. No geral, o resultado é uma aeronave mais silenciosa do que você esperaria pelo seu tamanho. Em grandes aeroportos como Heathrow de Londres, Changi de Singapura, Aeroporto Internacional de Dubai, Frankfurt e Sydney, foi observado em avaliações de ruído comunitário que o perfil sonoro do A380 é mais aceitável em comparação com os antigos jumbos, como o Boeing 747. Na cabine, principalmente no andar superior, o silêncio é mais notável durante o voo de cruzeiro, tornando as conversas mais audíveis. O ambiente é mais relaxado e o ruído da cabine é melhor controlado que em aeronaves antigas. Para um avião que pesa tanto quanto um pequeno prédio, o conceito é realmente diferente. Ele não grita nos céus, mas quase parece apenas passar silenciosamente acima do mundo. Número 6. No mundo da aviação comercial, normalmente pensamos em assentos, corredor, comida e algumas telas de entretenimento. Um novo nível de possibilidades surgiu por causa de uma coisa: o tamanho. Ele tem uma cabine quase do tamanho de uma pequena casa, com 2 andares completos para passageiros, oferecendo um espaço inédito nas aeronaves comerciais. Por causa disso, o conceito de viagem aérea mudou. Não era mais apenas transporte, virou quase um hotel voador. Uma das primeiras companhias a explorar todo o potencial dessa aeronave foi a Emirates. Na sua frota de A380, eles introduziram suítes de banho a bordo para os passageiros da primeira classe. Não é apenas um lavatório comum. São cabines de banho completas, com pisos aquecidos, espelhos iluminados e fornecimento de água quente controlado, tudo vindo dos sistemas internos do avião. O tempo de banho é limitado porque é necessário gerenciar a água e a distribuição de peso enquanto o avião está em altitude de cruzeiro. Ainda assim, virou símbolo da experiência de aviação de luxo. Além das suítes com chuveiro, a Emirates instalou um lounge no andar superior. É um espaço social onde os passageiros da classe executiva e da primeira classe podem relaxar, comer lanches leves, tomar bebidas e conversar durante o voo. É como um pequeno bar dentro do avião, um conceito que antes ninguém imaginava ser possível na aviação comercial. Por outro lado, certas companhias aéreas foram além na ideia de privacidade. A Singapore Airlines apresentou suítes fechadas, com portas deslizantes, guarda-roupa pessoal e cama de comprimento total. Existem configurações em que é possível juntar 2 suítes para criar uma cama de casal, um recurso raro na aviação comercial. Outras companhias aéreas, como a Etihad, chegaram ao conceito de residência, um espaço privativo com vários cômodos como um apartamento dentro do avião. Inclui uma sala de estar, quarto e banheiro privativo com chuveiro. De acordo com relatórios de aviação, esse nível de luxo só foi possível graças ao volume de cabine incomparável do Airbus A380, mas não se trata apenas de um simples upgrade de luxo. Isso também envolve uma engenharia pesada, especialmente nos sistemas de água, drenagem e gerenciamento de peso da aeronave. Na aviação, cada recurso adicional traz uma complexidade correspondente. Por trás dos chuveiros, lounges e suítes privativas, existe todo um sistema de engenharia funcionando só para manter a estabilidade do avião enquanto ele voa nas alturas do céu. Número 5. Ao olhar para um avião enorme como o Airbus A380, é fácil pensar que todas as suas partes precisam ser extremamente rígidas e quase não se movem. Mas uma das características mais interessantes da engenharia aeronáutica moderna é justamente o contrário disso. As asas não são rígidas, elas são flexíveis. Cada asa do A380 se estende por cerca de 261 pés de ponta a ponta, mas elas são ainda mais largas do que um campo de futebol quando você olha para a escala. Na sua construção, é usada uma combinação de liga de alumínio e materiais reforçados com fibra de carbono para alcançar o equilíbrio certo entre força e peso. Aqui, os engenheiros precisam tomar uma decisão crítica. A asa não deve ser apenas resistente, mas também leve, porque na aviação,
Cada aumento de peso tem um impacto direto na eficiência no consumo de combustível e no desempenho. E é aqui que entra um comportamento inesperado das asas. Durante o voo, à medida que o avião sobe e a sustentação cresce, a ponta da asa pode se curvar até 4 metros para cima. Para cima em cerca de 4 metros, isso significa que enquanto o avião voa, a asa literalmente se move e se ajusta à força do vento. E isso pode ser visto especialmente na decolagem, quando a força de sustentação começa a aumentar e a carga passa do trem de pouso para as asas. Isso não é uma falha de design. Isso é uma característica de engenharia deliberada. Se a asa for feita muito rígida, será necessário reforçá-la demais, o que resultará em uma estrutura mais pesada e maior consumo de combustível. Em vez disso, os engenheiros permitiram uma flexibilidade controlada. Quando há turbulência ou uma rajada repentina de vento, a asa se curva para absorver o impacto antes de voltar à posição normal. É parecido com o princípio de uma vara de pescar. Ela não fica rígida contra a força, mas acompanha o movimento para não quebrar. Durante os testes da aeronave, as asas passaram por um rigoroso teste de carga estrutural em Toulouse. Aqui, as asas foram intencionalmente submetidas a forças muito maiores do que qualquer condição operacional normal. Aproximadamente 50% acima do estresse máximo esperado, usando sistemas hidráulicos, toda a asa foi puxada para cima, até atingir uma deflexão extrema de aproximadamente 24 pés. Nesse ponto, a estrutura atingiu o limite de falha em condições de laboratório. Vale lembrar que essas cargas excedem qualquer situação vivida em um voo comercial real. O objetivo desse teste não é ver quando ele falha no uso normal, mas demonstrar a ampla margem de segurança estrutural. E no caso do Airbus A380, está claro que as asas dele não foram feitas apenas para voar. Elas também foram feitas para se ajustar, flexionar e sobreviver a forças além do que é normal no mundo da aviação. Número 4. Na aviação, não é só o avião que precisa se adaptar à tecnologia. Às vezes, o mundo inteiro precisa mudar. Foi isso que aconteceu com a chegada do Airbus A380. Quando ele foi apresentado pela primeira vez, rapidamente ficou claro um grande problema. A maioria dos aeroportos não estava pronta para seu tamanho. A envergadura dele, que chega a cerca de 261 pés, já ultrapassa o padrão de design de muitos portões de aeroportos, pistas de taxiamento e layouts de pistas que ainda são baseados em jatos menores de fuselagem larga, como o Boeing 747. Não é só a envergadura o problema. O trem de pouso do Airbus A380 consegue suportar um peso máximo de decolagem de cerca de 560 toneladas, distribuído em 22 rodas. Isso significa que ele exerce um nível diferente de pressão nas superfícies das pistas e das pistas de taxiamento em comparação com as gerações anteriores de aeronaves. Por isso, muitos aeroportos tiveram que ser avaliados e atualizados, pois simples ajustes não bastaram. Foi realmente necessário ampliar as pistas de taxiamento, reforçar o pavimento e alterar o espaçamento dos portões para que a aeronave pudesse passar e manobrar com segurança. Há outro grande fator, o empuxo do motor. Na decolagem, o jato de ar dos 4 motores, a força dos grandes motores exige zonas de segurança e áreas de proteção contra o jato bem maiores que as usadas em outras aeronaves. Por isso, não só a engenharia do avião foi afetada. Padrões de design dos aeroportos, procedimentos operacionais e planejamento de segurança também precisaram ser atualizados. Em alguns aeroportos principais, como Heathrow, em Londres, os terminais e os sistemas de taxiamento foram feitos já pensando no Airbus A380 desde o início. Algumas pontes de embarque de 2 andares conectam simultaneamente o deck superior e o principal, algo raro na aviação. No Aeroporto Internacional de Los Angeles, o terminal Tom Bradley também investiu em melhorias para atender aos requisitos das operações do A380, incluindo portões reforçados e pistas de taxiamento mais largas. No Aeroporto Internacional de Dubai, essa aeronave se tornou central no design do Terminal 3 e do Concourse A, onde todo o sistema foi otimizado para operações de alto volume do A380, incluindo os sistemas de resposta a emergências. Foi necessário fazer upgrades. Como o deck superior da aeronave fica a cerca de 25 pés do chão, nem todos os equipamentos padrão de resgate do aeroporto conseguem alcançá-lo facilmente. Até caminhões de bombeiros e escadas de resgate precisaram ser atualizados. Em outras palavras, o
O Airbus A380 não apenas entrou no sistema de aviação, ele forçou a própria mudança do sistema que iria recebê-lo. Uma aeronave que não era apenas um produto da engenharia, mas também o motivo de toda a infraestrutura aeroportuária do mundo ter evoluído. Número 3. Este programa foi um dos maiores investimentos industriais na história da indústria aeroespacial europeia, com um custo de desenvolvimento estimado em cerca de 25 bilhões de dólares, de acordo com relatórios do setor. A visão naquela época era clara. O futuro da aviação de longa distância focava em grandes aeronaves, levando mais passageiros para alguns grandes aeroportos de conexão. Devido à crescente demanda e aos aeroportos congestionados, a lógica era simples: avião maior, mais passageiros por voo, uso mais eficiente dos slots. No papel, o conceito parecia perfeito. O Airbus A380 foi projetado para transportar mais de 800 passageiros em configuração de alta densidade, ou cerca de 400 a 500 passageiros, na configuração típica de 3 classes, usada pela maioria das companhias aéreas. Mas enquanto estavam construindo a maior aeronave de passageiros, havia outra grande mudança acontecendo silenciosamente na indústria. Outros fabricantes, em vez de seguir a tendência dos superjumbos, foram em outra direção. E isso foi liderado pela Boeing com o desenvolvimento do Boeing 737 Dreamliner menor, mais leve, mais eficiente no consumo de combustível e mais flexível no planejamento de rotas. O conceito não era mais levar mais pessoas em um único voo, mas sim oferecer voos diretos mesmo que o avião grande não estivesse cheio. Aqui começou a mudança na estratégia das companhias aéreas. Em vez de passar pelos aeroportos centrais, as rotas ponto a ponto ficaram mais fortes. Voos diretos de uma cidade para outra, como Austin para Londres ou Perth para a Europa. O efeito disso foi que, aos poucos, a dependência do modelo Hub and Spoke foi diminuindo, que era justamente a lógica de design do Airbus A380. À medida que o uso de aeronaves modernas de 2 motores, como o Boeing 737 Dreamliner e o Airbus A350 foi se expandindo, as companhias aéreas ficaram mais flexíveis nas redes de rotas. Ficou mais fácil para eles abrir novos destinos, e não era mais necessário encher uma aeronave enorme só para tornar a rota lucrativa. Além disso, aprimoraram regulamentos de segurança para voos longos, como as regras ETOPS, permitindo que aviões bimotor operassem em rotas oceânicas, antes restritas a jatos quadrimotores. Com o tempo, companhias aéreas priorizaram flexibilidade em vez de capacidade máxima. Passageiros também passaram a preferir voos diretos a conexões em hubs. Aos poucos, a viabilidade econômica das aeronaves Super Jumbo foi enfraquecendo. No ano de 2019, a Airbus anunciou oficialmente que iria encerrar a produção do Airbus A380. De acordo com os relatórios, um dos principais motivos foi a redução dos pedidos por parte da Emirates, que era o maior cliente da aeronave. No total, foram entregues apenas cerca de 251 unidades em todo o mundo, bem longe das projeções originais feitas na fase de desenvolvimento. No final, o A380 continua sendo um paradoxo na história da aviação. Uma obra-prima da engenharia que mudou os padrões do design de aeronaves. Mas, ao mesmo tempo, tornou-se um símbolo de como, às vezes, a perfeição tecnológica não é suficiente quando o rumo do mundo muda. Número 2. No início da pandemia global, em 2020, quase toda a indústria da aviação parou. As viagens internacionais despencou e muitas companhias aéreas foram obrigadas a reduzir suas frotas para cortar custos. Naquela época, muitas aeronaves A380 foram retiradas do serviço ativo. Algumas foram enviadas para armazenamento de longo prazo em desertos da Espanha, centro da França e sudoeste dos Estados Unidos, onde o clima seco favorece a guarda de grandes aviões. Lá, eles ficam alinhados nas longas pistas do pátio, parados, com os motores cobertos, parecendo máquinas gigantes adormecidas. Algumas dessas aeronaves nunca mais voltaram a voar. De acordo com relatórios de aviação, algumas unidades tiveram peças removidas e foram usadas como fonte de componentes de reposição, enquanto outras foram completamente sucateadas porque o custo de reativação era maior do que o valor da operação. Essas imagens se tornaram um símbolo de uma época. A paralisação repentina da aviação global fez muitos analistas dizerem que parecia ser o fim da era das aeronaves Super Jumbo. Mas a história mudou. Entre 2022 e 2023,
As viagens internacionais voltaram e não apenas voltaram, a demanda explodiu, especialmente nas rotas premium de longa distância. Rotas como Londres para Dubai, Sydney para Singapura e Frankfurt para Nova York rapidamente ficaram lotadas. Nesse ponto, as companhias aéreas perceberam que faltava capacidade nos aviões widebody menores. Aqui, o A380 ressurgiu novamente, não como uma máquina ultrapassada, mas como uma solução para a sobrecarga repentina de passageiros. O único problema é que não é simples colocar de volta em serviço uma aeronave que estava estacionada. A reativação do A380 é um processo de engenharia complexo. É preciso inspecionar toda a estrutura da aeronave. Os motores são reiniciados, testados e, se necessário, revisados. Vedações que secaram durante o armazenamento são substituídos. Os sistemas hidráulicos que ficaram muito tempo sem uso são consertados e inspecionados e passarão por testes completos dos controles de voo antes de serem autorizados a voar novamente. De acordo com os padrões de manutenção da aviação, esse processo pode levar de algumas semanas a vários meses, dependendo do tempo de armazenamento. Ainda assim, isso se tornou viável economicamente para várias companhias aéreas. Como o lucro nas rotas de alta demanda é maior do que o custo de reativar as aeronaves, algumas companhias aéreas reverteram sua decisão. Os A380, que haviam sido aposentados antes, voltaram ao serviço em operações de longa distância. Algumas companhias aéreas os colocaram em rotas para a Ásia e América do Norte a partir de seus principais hubs. Outros foram usados em operações de fretamento ou arrendamento com tripulação, onde a capacidade máxima de passageiros é importante. E em meio a tudo isso, o compromisso da Emirates, um dos maiores operadores do A380, permaneceu estável, continuando a usá-lo como a aeronave principal em sua rede de voos de longa distância nos próximos anos. A lição mais importante do retorno do A380 não é técnica, mas econômica. Na aviação, nem sempre o mais eficiente no papel é o que vence. Às vezes, o mais prático vence quando a demanda retorna em uma escala que só grandes aeronaves conseguem atender. Número 1. Existem máquinas na aviação que não são apenas produtos da engenharia. Às vezes, elas são um experimento para ver até onde o ser humano pode levar ao limite o design, a economia e as necessidades do mundo. Esse é o caso do Airbus A380. Pelo seu tamanho, pela complexidade do sistema e pela quantidade de peças, é uma aeronave que parece ter sido feita para outra época, não para o mercado de aviação que existe atualmente. Na indústria moderna da aviação, hoje em dia se dá mais preferência à flexibilidade. Mas é mais importante ter mais rotas, mais aeroportos que podem ser atendidos e uma operação mais econômica usando aeronaves de fuselagem larga de 2 motores, como o Boeing 787 Dreamliner e o Airbus A350. A direção da indústria é clara: menor, mais eficiente, mais adaptável. Com essa mudança, ficou cada vez mais claro que o conceito de aeronave super jumbo já não se encaixa no novo sistema de viagens globais. Mas apesar disso, não se pode negar a grande contribuição do A380 para a história da aviação. Segundo registros da aviação e dados do setor, só algumas centenas de unidades foram feitas, cada uma com milhões de peças de centenas de fornecedores globais. É necessária uma rede de engenharia para montar cada aeronave. Quando isso passa pelo aeroporto, não é uma cena comum. Mesmo de longe, passageiros, equipe de solo e até pilotos de outros aviões já olham para ele. Na aviação, é raro algo realmente chamar tanta atenção. Mas o A380 é assim. Não é pelo barulho, mas sim pelo seu tamanho. Uma aeronave que se assemelha mais a uma estrutura flutuante do que a um avião comum. Com o tempo, a economia da aviação fica cada vez mais clara. As companhias aéreas estão preferindo aeronaves que podem operar com mais frequência, são mais flexíveis e mais fáceis de encher com passageiros. Por isso, continuam dominando os designs como o 787 e o Airbus A350, que são mais adequados para viagens ponto a ponto do que para grandes sistemas de hub. Nesse ambiente, a verdade fica mais clara. O Airbus A380 não se tornou o padrão do futuro. Foi a última grande expressão de uma ideia de que a solução para as viagens aéreas era aumentar o tamanho das aeronaves até a capacidade máxima. Com o tempo, essa ideia foi trocada por uma abordagem mais prática, mas a história dele ainda não acabou. Nos próximos anos,
Muitos Airbus A380 continuarão voando em rotas de longa distância, especialmente nos corredores de alta demanda, onde o volume é mais importante do que a flexibilidade. E um dia chegará o seu último voo, um pouso, um taxiamento até o portão e um momento de silêncio depois de desligar os motores. Não será apenas uma aeronave que chegará ao fim ali, mas sim toda uma era do design da aviação. Aquela época em que o mundo testou quão grande podia ser a aeronave que o ser humano conseguia fazer voar e até onde uma ideia podia nos levar. E se você pensar bem, o A380 não é apenas um avião. Ele é um lembrete de que na aviação nem sempre se vence. O mais prático nem sempre é o melhor. Às vezes, o mais ambicioso se torna o mais icônico. No final, não se trata apenas do tamanho da aeronave, mas do tamanho da visão por trás de sua criação.